This call is now being recorded. Good morning, third year. Bom dia, terceiro ano. Vamos dar início à nossa quinta semana de aula, ok? Eu vou projetar, vamos começar aqui já projetando a telinha, tá, do caderno de apoio. Então, nós vamos começar nossa quinta semana na trilha 6, né? O tema é arte, certo? Vamos ao ponto de encontro. Olá, como estão todos? Nessa trilha conversaremos sobre arte. Na escola vocês têm um componente curricular, arte, né? Normalmente no primeiro ano, que nos faz refletir sobre as diversas artes. Além disso, nos faz pensar sobre como sobre como podemos nos beneficiar das múltiplas formas artísticas e como elas podem nos ajudar intelectual, criativa e espiritualmente. Claro que boa parte da nossa conversa aqui vai ser em inglês. Let's go, let's do it. Vamos fazer isso? Vamos aí agora para o botando o pé na estrada, certo? No botando o pé na estrada, nós começamos com um quiz, tá? Vamos verificar o que vocês sabem sobre algumas das obras famosas. Número 1, relacione a obra ao seu criador. Então, aqui nós temos Guernica was painted by... Quem pintou esse quadro chamado Guernica? Foi Chico Buarque, Stan Lee, Machado de Assis ou Pablo Picasso? Outra, essa eu acho que é mais fácil. Dom Casmurro was written by... Dom Casmurro foi escrito por... Quem desses quatro aqui escreveu Dom Casmurro? Chico Buarque, Stan Lee, Machado de Assis ou Pablo Picasso? Hein, Adriana? Então, aqui a gente tem Machado de Assis, ok? Dom Casmurro was written by Machado de Assis. Letra C. Hulk, Spider-Man and Thor were created by... O Hulk, o Homem-Aranha e o Thor foram criados por... Quem desses três que sobraram criou o Hulk, o Homem-Aranha e o Thor? Chico Buarque, Stan Lee ou Pablo Picasso? Stan Lee, né? Olha o último. Roda Viva was composed by... A música Roda Viva foi composta por Chico Buarque ou Pablo Picasso? Chico Buarque. Então, a letra A, Guernica was painted by... A Guernica foi pintado por Pablo Picasso, que é o único pintor, né? Aqui dos quatro. Aqui nós temos Chico Buarque, que é o músico, cantor. Stan Lee, desenhista e fazendo histórias em quadrinhos, criador da maioria desses super-heróis que conhecemos. Machado de Assis, escritor, e Pablo Picasso, pintor, ok? Se ficou na dúvida sobre alguma resposta, poderia fazer uma pesquisa online, né? Aí nós vamos ver aqui. Na atividade anterior, as frases em inglês foram construídas na chamada voz passiva. O que você se lembra? O que você se lembra dessa construção? Para ajudá-la, use o seu livro de inglês. Localize no sumário a unidade do livro que trata desse assunto e estude. Fique atento às formas verbais e também aos tempos verbais, presente, passado e futuro, que são utilizados nessa estrutura. Se você não tiver livro de inglês, você pode usar uma gramática da língua inglesa. Bom, no livro de você terceiro ano tem voz passiva, né? Passive voice. Aqui nós temos 3 links que nos levam a vídeos e a textos a respeito da voz passiva. Mas eu vou projetar aqui para vocês agora um pequeno resumo, digamos assim, né? Um pequeno resumo
Gente, um minutinho só. Cadê a tela do PowerPoint? Apareceu agora. Eu vou projetar aqui para vocês uma apresentação de slides a respeito da voz passiva. Vai chegar aí para vocês daqui a pouco. Chegou já. Tá vendo aí? Passive voice. Né? Vamos lá? A passive voice, ou voz passiva, é um tipo de construção frasal, onde o sujeito é paciente, ou seja, sofre a ação da frase, em vez de praticá-la. Bom, na voz ativa, o sujeito da frase pratica a ação. Na voz passiva, ele sofre dessa ação, ok? Ele não pratica, ele sofre. Quer ver só? Temos aí dois exemplos. Olha o primeiro, active voice. Sally drove her car off the road. Sally drove her car off the road. Quem é o sujeito? Subject, sujeito Sally. A ação drove, dirigiu. O objeto, o carro. Tá? Então a frase ali diz que Sally dirigiu o carro dela para fora da estrada. Dirigiu para fora da estrada o carro dela. Isso é voz ativa. Tá? Sally dirigiu. Então é ela que está praticando a ação. Veja só mais embaixo. Embaixo nós temos a passive voice. The car was driven off the road by Sally. O carro foi dirigido para fora da estrada por Sally. Aqui agora o sujeito é o carro. Tá? Mas esse sujeito, vocês vão ver aí, que ele sofreu a ação de ser dirigido. Então a voz passiva ela se caracteriza por isso. Tá? Eu digo que eu escrevi a carta, voz ativa. A carta foi escrita por mim. A carta é o sujeito, mas na voz passiva. Ela sofreu a ação de ser escrita. Tá? Regras e exemplos de uso do passive voice. Essa estrutura pode ser utilizada em diversos tempos verbais do presente, do passado e do futuro. Para isso, basta flexionar o verbo to be. Olha só, essa composição é base, viu? Então, nós temos a nossa frase na voz passiva, ela começa com o objeto, o carro, a carta, o que quer que seja, a pintura, o que quer que seja, mais o verbo to be. E aí, o verbo to be poderá estar no presente ou no passado, tá? Depois do verbo to be, a gente coloca o particípio passado do verbo principal. Então, assim, o carro foi dirigido para fora da estrada, ou foi jogado para fora da estrada. Então, o verbo no infinitivo é jogar, é dirigir. Mas no particípio passado, jogado, dirigido. Né? E aí, depois do verbo principal no particípio passado, nós colocamos um complemento da frase, ok? Temos aqui alguns exemplos. Olha lá. Passive voice no simple present. A voz passiva no presente simples. Objeto, mais am, is ou are, que é o verbo to be, e o particípio passado do verbo principal. Olha lá. Na afirmativa, fica The school is painted by John. Quem está sofrendo a ação de ser pintada? A escola. Tá? Na negativa, The school isn't painted by John. Vocês vão ver que lá tem o verbo to be, is, e a abreviação do not, né, para dizer que a escola não é pintada por John. E na forma interrogativa, is the school painted by John? A escola é pintada por John? Observe aí. Objeto, qual é? A escola, the school. Aí vem o verbo to be. No caso aqui eu usei o is porque a escola é a terceira pessoa do singular. O verbo é paint, pintar. Mas eu preciso dele no particípio passado, painted, ok? E aí eu coloquei quem praticou a ação, by John. Mas o foco aqui é a escola. Ela é que é pintada, tá certo? Temos aqui alguns outros exemplos, né? O present continuous, tá vendo? O objeto, mais o verbo to be, e aí eu coloco o being, né? Que seria verbo to be também, só que no gerúndio, né? Objeto, mais verbo to be, normal, mais o verbo to be no gerúndio, mais o particípio passado do verbo. Então fica, the school is being painted by John. A escola está sendo pintada
pelo John. Então, isso está acontecendo agora, mas continua o foco no objeto, a escola. É ela que está sendo pintada. E aí nós temos aqui as variações, né, na negativa e na interrogativa. Toda vez que for contínuos, seja present continuous ou past continuous, a gente vai precisar desse being, que é o verbo to be, no gerúndio, tá? Então, nós vamos ter dois verbos to be. O primeiro no infinitivo, normal, o formatozinho dele de presente, e o segundo no gerúndio. E o verbo que expressa a ação, pintar ou qualquer outra ação, vai para o particípio passado. Olha aqui, agora nós temos o present perfect, tá? É o objeto mais o verbo de ação do present perfect, has ou have, dependendo do sujeito, né? Terceira pessoa é o has, para todos os outros sujeitos é o have. E aí tenho o been, tá? Particípio passado do verbo to be também, e o particípio passado do verbo principal. Então aqui eu tenho três verbos juntos. The school has been painted by John. A escola tem sido pintada pelo John. Observe, o foco continua na escola. É ela que sofre a ação de ser pintada. Mas aqui agora é present perfect. Então eu tenho has, que é o verbo auxiliar do present perfect. Eu tenho been, que é o verbo to be no particípio passado. E painted, que é o verbo que expressa a minha ação de pintar também no particípio passado. Mas embaixo aqui temos os formatos de negativo e interrogativo, certo? Passive voice no simple past, agora no passado simples. Né? Qual é a diferença do passado simples para o presente? A estrutura, vocês vão perceber que é a mesma. A diferença é que lá no presente, eu utilizava o verbo to be, am, is ou are. E agora eu vou utilizar o verbo to be no passado, was ou were, tá certo? Dependendo do sujeito. O was para I, he, she e it, e o were para you, we e they. Então nós temos lá, depois do verbo to be, nós continuamos precisando do particípio passado do verbo principal, do verbo que expressa a ação. The school was painted by John. A escola foi pintada pelo John. Tá? Passado. Já aconteceu. Mas ainda assim, a escola que sofreu a ação de ser pintada. O was é o foi, né? E painted é o verbo principal, o verbo pintar. Aqui temos as variações para negativa, wasn't, e continuo com o particípio passado do verbo. E aqui, a forma interrogativa, o verbo to be, no passado, was, aqui da frase, ele vem para o início porque ele também é verbo auxiliar, tá? Meninas, quem está na sala pode ir lá no chat colocar presente, viu? Que é para poder marcar a presença de vocês. Bom, aí nós vamos para o past continuous, tá? Basicamente, meninos e meninas, a estrutura da frase é a mesma. Vocês estão vendo aqui, ó, o present continuous, eu usava am, is ou are, o been, que é o gerúndio do verbo to be, mais o particípio passado do verbo principal. O que é que mudou aqui? A única coisa que mudou é que o verbo to be, ao invés de am, is e are no presente, ele passou a ser o was ou were no passado. Então, olha o exemplo. The school was being painted by John. A escola estava sendo pintada pelo John. Tá? Usei o was, verbo to be, passado. Então, o primeiro verbo está me mostrando que isso é passado. Usei o been, o gerúndio do verbo to be, está sendo, né, está acontecendo, estava acontecendo num determinado período, e o verbo principal da frase no gerúndio, painted, tá? Temos aqui as variações de negativa e interrogativa, sempre com a presença do verbo to be. Aqui o wasn't, tá vendo? Was mais not, é o abreviado, e aqui o was no início da frase. Lembrando, o was para I, he, she e it, e o were para os outros, you, we e they. Tá? Temos aqui o past perfect. Aqui nós vamos ter o uso do verbo, a frase começa com o objeto. Temos o uso do verbo auxiliar do past perfect, que é o verbo had,
tá? Seria o verbo to have no passado, então had, been, o particípio passado do verbo to be, e mais o particípio passado do verbo principal. Então, the school had been painted by John. A escola tinha sido pintada pelo John. Olha o passado, tá? Então, eu tenho aqui o verbo auxiliar do past perfect no passado, had, o verbo to be também no particípio passado e o verbo principal sempre no particípio passado. Lembrando que o particípio passado dos verbos, se o verbo é regular, termina em ed, é aquele verbo que você está acostumado a utilizar. Se o verbo é irregular, é bom recorrer àquela listinha de verbos irregulares. Normalmente, todas as listas têm, na primeira coluna, o formato do verbo no infinitivo, na segunda coluna, o formato do verbo no passado, e o particípio passado, ele aparece nessas listas sempre na terceira coluna, tá bom? Temos aqui o simple future, e aí agora vocês vão ver que eu vou fazer uso do verbo auxiliar o will, então é objeto mais o will be, né? Será, no caso a tradução, e o particípio passado do verbo. The school will be painted by John. A escola será pintada pelo John. Isso vai acontecer, é futuro, mas continuo fazendo uso da voz passiva no momento em que eu digo que a escola será pintada. É a escola que vai sofrer a ação de ser pintada, ok? Temos aí as variações aqui na negativa, né? The school won't. Won't é a abreviação de will mais not. The school won't be painted by John. A escola não será pintada pelo John. E aqui na interrogativa, will the school be painted by John? A escola será pintada por John? Ó, a presença do verbo auxiliar o will, que é ele, o primeiro verbo da frase, é ele que vai indicar que a frase está no futuro. Bom, eu posso fazer uso na voz passiva, eu posso fazer uso também dos modal verbs, os verbos modais, aqueles que a gente vem vendo aí ao longo dessas aulas, né? Então aqui nós temos o will, estava lá, né? Futuro, foi o último que a gente viu, mas a gente tem também o would, o can, o could, o must e o should, tá? Então, qualquer um deles eu posso utilizar, evidentemente dentro da minha necessidade no momento. Então, a estrutura da frase fica aqui, ó, modal verb, mais o be, mais o verbo to be, mais o particípio passado do verbo principal. Vamos ver um exemplo? Olha lá. The school could be, eu estou usando o could, the school could be painted by John. A escola poderia ser pintada pelo John. Olha só como ficou no condicional. Poderia ser pintada. Não é presente, não é passado, né? E não estou indicando uma ação futura que irá acontecer. Estou dizendo que ela poderia ser. Mesmo assim, é voz passiva, porque eu estou indicando que a escola poderia sofrer a ação de ser pintada. Tá certo? Nós temos ali também o formato da negativa, né? The school couldn't be painted by John. A escola não poderia ser pintada pelo John. E a forma interrogativa. Could the school be painted by John? A escola poderia ser pintada pelo John? Sempre utilizando o verbo principal da frase, que é pintar, no particípio passado, tá certo? E aí nós poderíamos utilizar qualquer um dos auxiliares lá, né? The school should be painted by John. Tá? The school must be painted by John. Qualquer um poderia ser utilizado sem grandes problemas. Aqui encerrou nossa apresentação. Deixa eu parar aqui essa apresentação. Deixa eu projetar novamente o nosso caderninho de apoio. Ele vai chegar aí para vocês daqui a pouquinho. Aí chegou. Então, eu sugeriria a vocês, com o devido tempo, assista esse videozinho do YouTube, tá? É uma aulazinha rápida de 16 e 18 minutos, né? É bem explicadinho, bem interessante mesmo, tá?
E aí, agora, ele dá aqui para vocês o seguinte. Agora que você já estudou a construção da voz passiva, vocês revisaram, né? A voz passiva indique se as frases abaixo estão no passado, presente ou futuro. Vamos lá? Letra A. The product will be sent by mail. The product will be sent by mail. Esta frase está no passado, no presente ou no futuro? Quem me responde aí? Adriana, Camila, Amanda. Presente, passado ou futuro? A letra A. Meninas? Tem alguém aí ainda? Sim, Luciano. Então, Camila, presente, passado ou futuro? Olha a presença do will na frase. Se o will está presente na frase, significa que essa frase está no futuro, né? The product will be sent by mail. O produto será enviado pelo correio. Tá? Voz passiva, por quê? O produto está sofrendo a ação de ser enviado, tá? Pelo correio, ok? Vamos à letra B. The message was sent through WhatsApp. The message was sent through WhatsApp. Então, nessa frase, a mensagem a mensagem foi enviada via WhatsApp. Essa frase está no passado. Olha o was aqui presente, é o verbo to be no passado, tá vendo? Was. Vocês podem ver que por uma palavrinha eu consigo identificar o tempo verbal da frase. Aqui na letra A, pela presença do will, já me indicou que era futuro. Aqui na letra B, pela presença do was, já me indicou que era passado. E aqui, sobrou só o presente, né? Thousands of videos are uploaded daily on YouTube. Centenas de vídeos são são incluídos diariamente no YouTube. São, are, ao verbo to be no presente, então aqui indico que minha frase está no tempo presente, certo? É muito fácil identificar, não é nada difícil. Se você estiver atento ao verbo to be, que normalmente é o primeiro verbo nessas frases na voz passiva, se você estiver atento a ele, você vai verificar que o tempo, se é presente, passado ou futuro, é bem fácil de ser identificado. Eu vou parar essa projeção aqui agora e passar para o nosso roteiro, tá? Essa aula vai até aqui hoje, roteiro. Vai chegar aí para vocês daqui a pouquinho. Ah lá, chegou. Então aqui nós temos, vimos um ponto de encontro, só a leitura. No Botando o Pé na Estrada, a gente viu o exercício 1, que foi aquele a respeito de Pablo Picasso, Chico Buarque e tal. Como usar a voz passiva, nós vimos a apresentação de slides, né? E o vídeo vocês assistam em casa. Qual vai ser a tarefa de vocês dessa semana? Essa tarefa deverá ser entregue até o dia 7/6, ok? Bom, depois de dar uma revisada, foi o que a gente fez agora, na voz passiva, e sua estrutura, né? Responda ao exercício. Qual é o exercício? O exercício é esse aqui, Tarefa 1. Tarefa 1, voz passiva. Passe as frases para a voz passiva. They listen to music. Eles ouvem música. Bom, aqui a minha voz aqui a voz é ativa na frase, né? Porque eles estão praticando a ação de ouvir música. Vocês deverão passar para a voz passiva. Então vocês vão dizer em inglês, e claro, vocês vão dizer em inglês que a música é ouvida por eles. Aí você tirou o foco deles e colocou no objeto, música. Então, a música é ouvida por eles. Isso é voz passiva, tá? Vocês vão fazer isso nessas frasezinhas aqui, são 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. São 16 frases, tá? Nós temos aqui 2 no presente, 2 no passado, 2 no futuro, 2 usando o verbo modal, 2 usando simple present, 2 usando present continuous, 2 usando past continuous, 2 usando o present perfect e 2 usando o past perfect, ok? Alguma dúvida a respeito da tarefa, meninas? Não. Não? Pois eu vou deixar para vocês o formuláriozinho lá, na hora que eu postar hoje na sala de aula, vai ter lá o roteiro que eu acabei de apresentar, o link para esses slides da voz passiva, que está lá no meu blog, eu vou colocar o link dessa aula de hoje e também o formulário para que vocês possam responder. Como tem no roteiro, eu sugeriria a vocês que vocês acessassem o roteiro primeiro, tá? Respondessem a tarefa, mesmo que no caderno, ou em qualquer outro lugar que você achar que deve, e depois das frases prontas, aí sim, acesse o formulário e insere as respostas lá nos campos, tá ok? Bom, a Adriana não disse se tem dúvida, Camila já me disse que não, Amanda e Adriana, alguma dúvida, meninas? Sim ou não? Eu vou interromper essa gravação. A Adriana já disse que não. Eu vou interromper a gravação para não ficar